Eu queria rodar uma última pauta para o Paulo. Eu não posso perder essa pauta, porque o Paulo ele é o cara para explicar para a gente que diabos aconteceu nos Estados Unidos. Polícia diz ter evitado terceira tentativa de assassinato a Donald Trump. Portador de uma espingarda carregada e ingressos falsos foi barrado pouco antes da entrada em comício, neste sábado, dia 12, na Califórnia. O objetivo era matar o candidato republicano, segundo as autoridades. E aí, qual que é a repercussão que teve nos Estados Unidos? E, de novo, isso tem... A gente fala muito em discurso de ódio, né? A maneira como o Trump foi tratado e é tratado até hoje pela imprensa, da mesma forma que a direita é tratada aqui no Brasil como uma ameaça, cria esse ambiente de tensão completamente surreal, Paulo. Olha, Marco, obrigado pela oportunidade de falar sobre isso aqui para o público do Fio Diário. E tem uma situação que é complicada, porque todas as vezes que estão acontecendo essas tentativas de assassinato de Donald Trump são tratados sempre como lobo solitário. A grande questão é se essa organização para assassinar Donald Trump ela é interna, porque não parece ser algo de lobo solitário. Nós já tivemos um que foi assassinado, ou morto, né, na verdade. O correto seria porque ele foi eliminado, ele estava tentando assassinar uma pessoa. Nós tivemos uma segunda tentativa também que aconteceu recentemente, há 3 semanas atrás, e agora essa, fora que em outro comício também, que nós tivemos na Pensilvânia, ou foi em Nova York, o ambiente foi fechado, atrasou até o comício, porque teve uma ameaça à bomba. E nós estamos vendo que o serviço secreto está tendo que trabalhar bastante. O serviço secreto americano passou por uma reformulação, principalmente a defesa do Donald Trump. Agora a pergunta é, quem está interessado na morte de Donald Trump? Existe claramente um grupo ou uma pessoa, existe uma mão por trás disso. Há quem aponte para atores internos, mas não há nomes, tá? Mas há quem desconfie disso. Mas um outro Estado ou regime que estaria também patrocinando essas ações seria justamente o Irã, tá? Há quem diga que o Irã, inclusive, já surgiu algumas declarações, documentos, indícios de que o Irã estaria interessado na morte de Donald Trump. E isso por quê? Porque Donald Trump seria uma pedra no sapato muito, muito grande para o Irã. Acho que aqui é importante eu frisar. Eu não estou afirmando que o Irã está por trás. Eu estou afirmando que existe uma linha de análises que estão sendo feitas no mundo de que o Irã pode ser um desses interessados, tá? É uma possibilidade, eu quero frisar isso muito bem. E um dos indicativos a gente pode ter, por exemplo, na semana passada, porque nós temos duas visões antagônicas no que está acontecendo no embate entre Irã e Israel, que é, no fundo, a verdadeira guerra do Oriente Médio hoje. E nós temos, de um lado, a administração Biden, que está fazendo de tudo para que a retaliação israelense seja feita contra o mercado petrolífero, o que vai favorecer um lobby dentro dos Estados Unidos e, além disso, vai encher as burras do senhor Nicolás Maduro, a quem o Biden finge que combate, mas vive comprando petróleo, inclusive acabou de renovar a licença da Chevron para trabalhar dentro da Venezuela. Agora, quando nós olhamos o que o Donald Trump disse na semana passada foi: é necessário que a retaliação de Israel seja contra e direta toda a indústria atômica do Irã. E esse é um ponto determinante. Por quê, meus amigos? Segundo o relatório que nós tivemos, em 1995, o Irã, em 2010, já teria capacidade nuclear, tá? E isso não aconteceu porque Israel vem fazendo várias ações de sabotagem nas últimas décadas para retardar esse processo. Só que com a ajuda e o empurrão, com uma pilha de dinheiro em espécie que foi entregue para o Irã em 2016, no apagar das luzes do governo Obama, e quando o Biden pegou e rapidamente já retomou as benesses para o regime iraniano, o Irã está muito próximo, mas muito próximo, ou há quem desconfie que ele já tem capacidades, pelo menos operacionais, de ter a sua bomba atômica. E eu vou ser sincero com todos vocês, e não é exagero, tá? Eu tenho muito mais medo de uma bomba atômica
na mão do Khamenei do que na mão do Kim Jong-un. A gente já viu, a gente já presenciou no dia 7 de outubro do ano passado do que o regime iraniano, o Hezbollah e os seus proxies, e aí o Hamas, que é utilizado como uma bucha de canhão, não que eles sejam inocentes, mas são uma bucha de canhão sunita na mão dos xiitas e persas do Irã. Né? O que eu acho também que é importante a gente trazer aqui para o pessoal que está nos assistindo, é essa vontade, esse desejo indiscriminado, aberto, latente da turma da esquerda de censurar e controlar a rede social. A gente tem a própria Hillary Clinton falando aqui com todas as letras isso. Eu quero colocar só um trechinho do vídeo dela e jogar para o Gustavo. Platforms, whether it's Facebook or Twitter X or Instagram or TikTok, whatever they are, if they don't moderate and monitor the content, we lose total control. And it's not just the social and psychological effects, it's real harm. Então, agora, eles estão usando isso faz tempo já, né? Eles estão fazendo a maior falsa equivalência de todas. E é interessante isso, porque eles usam disso, só que eles usam o subterfúgio disso, né? Discurso em si, então, eu defendo o impedimento do Alexandre de Moraes. A esquerda vira e fala, golpe de Estado, coup d'état em Brasil. A esquerda. Os caras chamam a direita de fascista, genocida, canibal, e daí começa a ter atentado contra a turma da direita nos Estados Unidos, e a gente vê também como a galera tem tratado e agido contra a direita aqui no Brasil, né? Eles usam, aqui no Brasil é diferente, eles usam essa desculpa só para prender a galera do 8 de janeiro, ir atrás de jornalista, e é isso que a gente vai viver pelos próximos anos? Como que a gente resolve isso, meu caro Gustavo Lopes? Pois é, Marco, isso não é uma resposta fácil de ser dada, mas e também ela não é no curto prazo. É por isso que eu sempre falo para as pessoas que as eleições não vão resolver os nossos problemas, elas vão ajudar, desde que a gente eleja políticos que tenham vontade, né, para não dizer outra coisa, de fazer o que precisa ser feito, e nós também façamos a nossa parte. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Não dá para esperar que um político, e aí eu acho que vai muito na linha do que o Paulo estava falando antes, as pessoas ficam esperando que um salvador venha, né, ou que volte e diga, olha, agora eu vou resolver os problemas de vocês. Salvador só existe um, que é Jesus Cristo. De resto, meu irmão, cada um tem que fazer a sua parte. E acho que falta muito isso, esse amadurecimento na direita, de entender que é preciso fazer a sua parte. Não é que todo mundo vai sair agora, né? Eu falo muito de guerra cultural, vai sair escrevendo um livro, produzindo um documentário. Não, mas dentro da sua área de atuação, vocês podem fazer muitas coisas e, além disso, apoiar quem está fazendo, como é o caso do Fio Diário, como é o caso do canal do PH, como é o meu caso. Agora eu estou na luta para tentar conseguir financiamento para o documentário que eu estou produzindo. Ou seja, a gente precisa ocupar esses espaços porque é a cultura que, a médio e longo prazo, vai formar o imaginário das pessoas, vai definir como elas se colocam no mundo e, em última análise, vai definir o voto delas. Então, é um processo longo que a esquerda começou ele 100 anos atrás. Então, a gente precisa fazer isso. E na fala da Hillary ali, a palavra-chave para a gente entender tudo isso que está acontecendo é controle. Ou seja, ela diz ali, nós não podemos perder o controle. É disso que se trata. Por quê? Enquanto a mídia tradicional é algo controlável por meio do dinheiro e por meio também da ideologia, porque eles ocuparam, e aí de novo a ideia de ocupação do espaço, eles ocuparam as redações ao longo dos anos, porque as universidades já haviam sido ocupadas, então eles vão formando quadros que ocupam depois espaços no estamento, seja no estamento privado ou no estamento burocrático, e é por isso que eu falei que o Estado já é da esquerda. Essa ocupação de espaços, a mídia tradicional, ela coloca muito bem como algo natural, como algo, né, em defesa da democracia. E é por isso, como as redes sociais desvirtuam essa lógica, né, quebram esse agendamento que a mídia tradicional faz, é por isso que eles precisam tanto controlar as mídias sociais. É por isso o desespero dela. É a censura, ela está falando claramente ali de promover a censura, algo que nós já vivemos aqui no Brasil, e aí eu volto a reafirmar que em vários estágios a gente já está assim no nível do comunismo. Então eles precisam muito desesperadamente controlar
as redes sociais. E aí, o desespero deles é tanto, e aí dialoga um pouco com a pauta anterior, que, bom, ou a gente controla isso, ou a gente elimina o cara que está chegando para impedir esse nosso controle. E é por isso o desespero deles para impedir que o Trump seja reeleito, seja reconduzido ao cargo de presidente dos Estados Unidos, porque aí muita coisa vai mudar, inclusive para nós. As pessoas perguntam o que tem a ver a eleição dos Estados Unidos com o Brasil. Tem muito a ver, porque vai ser um instrumento de pressão em vários níveis, seja político, seja econômico, seja jurídico, seja diplomático. Vai haver uma pressão muito forte, porque eles não vão mais contar com a conivência, né, do múmia lá, do Biden. Então, assim, é fundamental que as pessoas façam as suas partes, inclusive nas redes sociais, enquanto elas ainda não são controladas. Ah, mas eu só tenho 50, 100 seguidores, não interessa. São 100 pessoas que estão te ouvindo, sabendo o que tu está fazendo. Se tu não está produzindo conteúdo, compartilha de quem faz, porque isso é fundamental. A gente só vai retomar esse espaço se cada um fizer a sua parte.